Bom dia, meu nome é Vitória Régia, sou escritora, professora, sou mãe e pesquisadora da literatura. E hoje nós vamos conversar sobre literatura e infância com a Maria Vitória. E pensar nessa conversa sobre literatura e infância, para mim, é um lugar de retorno. É um lugar de retorno para a infância, que eu me conecto com um mundo que já não é meu, mas como mãe e como professora, né, eu sempre tenho que voltar a ele, né? E eu acho que trazer a literatura, né, trabalhar essa entrada da criança na literatura, no universo do livro, né, deve partir da gente como mãe, partir dos pais, dos professores, como mediadores, como incentivadores. E nesse lugar de conexão, de voltar para esse universo, é quando a gente vai poder trazer a criança de uma forma muito mais natural. Sem o peso da cobrança, sem o peso da obrigatoriedade, porque esse lugar já pertence à escola, já pertence ao professor, né? Então, desde muito cedo, a gente tem que ir despertando na criança, assim, naturalmente, da importância desse lugar do livro, né? E de uma forma que ela se sinta pertencente a ele, né? Eu, quando costumo trabalhar, Vitória, no meu escritório, que é onde estão os meus livros, onde está a minha biblioteca, né? Eu sempre deixo a minha porta aberta e a Maria Luísa, a minha filha, sempre fica passando pela casa e ela entra lá em silêncio e começa a mexer nos livros, né? Ela faz casa com livro. Ela faz uma roda no chão, imitando um efeito dominó com os livros, né? A gente fica um pouco, né, na atenção, mas percebendo que ali aquele contato inicial é muito importante, né? Para ela ver que, para ela sentir que não existe um muro, que aquilo ali é dela, né? Então, acho que a Lígia Bonjuga que costumava brincar com os livros, fazendo casa, e eu recordo muito disso, né? E vou sentindo que ela vai ficando mais, né, vai se familiarizando mais e vai despertando o interesse dela, né? E ela leva os livros pela casa também, e ela já sabe que ela tem também os próprios livros, né? E vou conversando, né? A gente vai conversando com a criança sobre os cuidados no manuseio. É por isso que tem que ser de uma forma natural, né? A criança tem que sentir que o livro não é algo distante, né? E isso deve partir primeiramente dos pais, né? Que a criança começa a se desenvolver o seu discurso, a sua linguagem, já ainda no seio familiar, né? E a escola vai moldando, vai trazendo outras possibilidades, mas esse despertar para a literatura tem que partir da gente, né? Eu não sei como é que é com o Francisco, Vitória, como é que você faz com o Francisco para ele ir se introduzindo? Bem, Vitória, 2 Vitórias aqui, que muito legal te ouvir, assim, muito bonito mesmo a tua fala em relação a essa coisa do retorno. Gente, antes eu vou só me apresentar rápido, antes de responder sobre o Francisco. A gente tem aqui a Maria Luísa e o Francisco, né? Ambos 5 anos, nossos filhos. Meu nome é Maria Vitória, eu sou atriz, eu sou diretora, dramaturga e educadora. Então, assim, essa coisa da leitura começou em mim muito parecido com o que a Vitória está falando, assim, em relação aos livros que os meus pais tinham em casa, né? Esse contato com os livros que eles tinham em casa. Para mim, essa coisa da leitura, ela passa muito pela coisa do brincar, né? Uma pessoa que tem um afeto com essa coisa da leitura, ela teve uma oportunidade de brincar, né? E eu faço muito isso com o Francisco, assim, entrando na tua pergunta, assim, porque eu acredito que há um equívoco de achar que o incentivo à leitura tem que passar por obrigar a criança a ler cedo e escrever cedo, né? Tipo assim, tem aquela ansiedade. O dever da escola, né? Que é o dever da escola e tudo. Aquela ansiedade que a criança tem que ler muito pequena, não sei o quê. E quando, na verdade, a criança, eu acho que ela tem que aprender uma outra leitura, que é a leitura do mundo, né? Primeiro a leitura do mundo, porque se ela não tem esse contato com a leitura do mundo, do brincar livre, sem a opressão, de ela se deixar se sentir livre, ela vai ter muitas questões com a leitura. Tanto assim que muita gente que leu muito cedo não necessariamente é um bom leitor.
que é que faz um bom leitor? É muito com isso que você está falando, eu acredito, né? Essa conexão mais natural, A né? conexão natural, o exemplo dos pais, né? O exemplo, tem uma frase, um ditado popular que diz assim, como é que se diz? A fala, o que você fala ensina, mas o exemplo arrasta, né? Então é isso, o exemplo é que vai arrastar. E aí, essa coisa do exemplo, das crianças nos verem com os livros e a gente dá essa oportunidade à criança, ao brincar livre, dela se sentir livre para brincar, para se descobrir. Isso também está formando uma boa leitora e um bom leitor, porque ela vai aprender a desbravar as coisas, né? A criar os códigos dela primeiro de forma livre, para depois ir para uma linguagem... para depois ir para uma coisa mais codificada mesmo, né? Primeiro ela vai para a liberdade do brincar, de descobrir, de pegar um livro, como você falou, e transformar numa casa, num castelo, no efeito dominó, não sei o quê. E não só com os próprios livros, mas o brincar com a areia, andar de pé descalço, subir numa árvore, olhar para o céu, saber olhar para as estrelas, olhar para as nuvens, saber observar a natureza, essa capacidade de deixar a criança observar é importante, né? E a gente não pode tirar isso das crianças, porque tem gente que acha que senta, menino, vamos ler com 2 aninhos. O peso da obrigação, peso da obrigação, né? Não sei o quê. Aí o menino vai ser um ótimo leitor, não vai, tem que deixar mesmo essa coisa. E o contar histórias, né? Essa coisa de contar histórias, né? É muito importante. Entrar na rotina, né? A rotina, eu acho que você vai moldando, né, ali pensando no lugar dos pais, né, inicialmente, né, porque se a gente quer introduzir o mais cedo possível, de uma forma mais natural, para que a criança depois procure, né, por essa atividade, eu tomo como a Maria Luísa como exemplo, né, na noite que eu não leio história para ela, se ela dorme, no dia seguinte ela chora, você não leu história para mim, né, porque já ficou automático ali aquela rotina, né, de se deitar, abrir o livro e ler. E é tão gostoso, é tão prazeroso que a gente vai sentindo falta também, né? A gente não dorme, né? Eu e a Maria Luísa não dormimos sem ler o livro, sem ter aquele momento ali, nem que seja de 10, 15 minutos, né, para pegar o livro. E eu vou contando a história, e ela me pergunta o que significa essa palavra, né? E ela vai raciocinando. Outra coisa muito curiosa, a idade certa para cada tipo de livro. Qual livro a gente usa para 5 anos, para 6 anos, 7 anos? Isso é tão... É escorregadio até, né? Que nem roupa de criança, né? A Maria Luísa tem 5 anos, mas veste roupa de 3, pode vestir roupa de 6, pode vestir... E eu acho que o livro é meio assim também, sabe? Não tem... porque é uma fase do desenvolvimento, né? Que é muito difícil você fixar as coisas, você fixar a forma que a criança fala, você fixar o interesse dela, porque é tudo muito fluido e muito, né? Fugaz até, né? Então, os interesses dela vão... Então, eu pensando nessa questão do livro, qual o livro certo, né? Essa semana, eu comecei a ler A Vida Íntima de Laura, da Clarice Lispector, com a Maria Luísa, né? E eu lendo, assim, é um livro um tanto volumoso, né? Não dá para ler o livro inteiro na noite, aí eu vou lendo em pedaços, né? E eu lendo para ela, e aquela narrativa... Quem conhece a autora Clarice Lispector sabe, né, que a gente tem que pegar o sentimento ali do que ela quer dizer. E na literatura infantil da Clarice tem muito dela ali, mesmo, né, da literatura para adultos. Na infantil tem muito dela, do estilo dela, né. E eu ficava com a preocupação, a Maria Luísa, ela não vai se interessar, ela não tá... Né, porque as frases um pouco mais longas dos livros da escola, que são mais simples, né, tem uma narrativa assim mais insólita, né, então ela não vai pegar, ela não vai se interessar, né. Mas depois, naturalmente, ela foi fazendo raciocínios, né, tem um momento na história que a Clarice dialoga com o leitor, com a criança, e diz, né, Deus fez você porque gosta de você. Mas por que será que Deus fez os ratos? Ela joga essa pergunta, né? Aí eu li essa parte, né? E a Maria Luísa olhou para mim, por que Deus fez os ratos? Aí
eu já ia responder, eu nem soube responder. Ela disse, porque ele gosta dos ratos também, né? Como gosta, né? Ou seja, quebrou, né, a minha expectativa de que ela não ia se conectar com a história, mas ela se conectou, né? E o livro infantil, ele é possibilidades, né? É possibilidade da imagem, a possibilidade dos sons, a possibilidade, e a criança vai pegando naturalmente tudo isso, né? Se numa imagem existe comida ali, os personagens estão fazendo uma refeição, né? Por que não a criança pegar ali na página e fingir que está comendo também, né? Entrar ali naquele universo, né? A Maria Luísa fala muito para mim, mãe, por que esse personagem não sai do livro? Eu quero que ele saia, né? Ou seja, naturalmente ela vai se conectando. Se ela não pega a narrativa inteira, né? Alguma coisa vai ressoar ali para ela, né? Então é tudo natural, porque a gente fica, né? Na inquietação de que maneira vai introduzir o livro, né? E mesmo para os pais que não são leitores, mas querem introduzir na rotina da criança, né? Ele mesmo vai sentindo essas possibilidades e a criança naturalmente, né, vai se conectando com a história, se conectando com as imagens, né? Então eu acho que é a partir daí, né, de você introduzir na rotina, né, de uma forma assim, sem o peso porque a escola traz muitas possibilidades também, mas não traz essa, eu acho que partindo de casa, em casa, e você introduzindo ali de uma forma com menos obrigação, né, com menos opressão, você usou essa palavra, né, a criança vai entrando nesse universo, né, de uma forma mais prazerosa, né, que o prazer que é importante da gente introduzir ali nela, né, Vitória? E essa coisa que tu falou é muito legal, porque tu toca assim, mesmo os pais que não são leitores e leitoras, porque isso as crianças nos ensinam muito, né, elas nos ensinam o tempo inteiro, e a gente tem que estar aberto a isso. Então, assim, esse parar para ler junto já está sendo um exemplo, né, e tem uma dimensão da leitura que eu acho muito incrível, que eu descobri a partir da minha convivência com Francisco, pesquisando questões sobre leitura, que é o poder de cura, né, da leitura. Então, muitas vezes a criança está com alguma angústia ou qualquer coisa, mas não precisa ter acontecido nada especial de difícil na vida da criança, ou dos pais, ou quem está cuidando. E a leitura, determinadas histórias, claro, não são todas as histórias que vão ter. Eu acho que todas têm uma dimensão importante, mas eu acho que tem algumas histórias que elas foram feitas para isso. Tipo, os contos rítmicos, por exemplo. Os contos rítmicos, eles têm porque os contos rítmicos, como o nome já traz, já diz, tem a coisa do ritmo e traz uma segurança para a criança. Então, a criança às vezes está agitada, a criança às vezes está com alguma dificuldade, ou na hora de dormir. Assim, todo dia eu também leio para o Francisco. Todo dia, sempre a gente tem que negociar, porque ele quer que eu leia 3 livros, aí eu digo, não, Francisco, só um, aí sempre fica aquele negócio, não sei o quê, enfim, mas todos os dias tem que acontecer essa coisa da leitura. E muitas vezes ele está com alguma situação de estresse, alguma coisa, aí ficou chateado, não sei o quê, e aí eu comecei a contar uma história para ele e passou, né? E se vocês pesquisarem, quem está assistindo, quem não conhece esse aspecto, pode pesquisar, no próprio Google tem essa dimensão das histórias, né, das histórias infantis. Inclusive as histórias, os contos de fada, que a gente, às vezes, eu mesmo no começo, ficava fazendo censura nas histórias por conta das questões punks que tem na história, os lados mais difíceis. Só que morte, né? mas é importante, isso é estrutural para a criança, essa coisa de, sim, para a gente abrir o lobo tem uma dimensão, para a criança abrir a barriga do lobo tem outra dimensão que a gente precisa entender. Então a gente precisa fazer censura. Essas histórias sem esses filtros que tem hoje, tipo assim, como a Cinderela chega para a gente hoje, como é no original, não, a criança precisa ter esse contato mesmo. E isso vai ser importante para ela, para a constituição dela,
contar a história do jeito que ela é, porque eu sofria, meu Deus, mas a história original da Rapunzel não tem nada a ver com o que a gente lê, que a gente lia, e é uma história extremamente pesada. Mas, realmente, eu lendo sobre isso, conversando com pessoas sobre isso, entendendo que é importante para a criança essa leitura mesmo da história do conto de fada, como é que o lobo abre a barriga, come a vovó, tira e tal. Isso é importante. Sim, e você tocou num ponto, Vitória, a respeito da questão da censura, né? Que toca em vários pontos, né? Toca tanto na a qualidade dessa literatura, né? Que a gente quer apresentar para as crianças, quais são os melhores livros, né? Quais são os livros mais adequados ou inadequados. Eu acho que a literatura ela lida com possibilidades infinitas, né? Então, eu sou muito sou da teoria de que o livro bom é aquele livro que a criança vai aceitar, né? O livro que a criança vai querer, que vai procurar, né? Assim, não adianta muito a gente trazer os melhores livros do autor mais renomado da literatura brasileira, e se ela se interessou, se naquela noite ela quer ler uma revistinha da Mônica, né? Então, eu acho que se a gente começa a partir daí, porque eu tinha muito essa preocupação, né? Porque tem uns livros... tem os livros para bebês, né, que eles lidam com as questões sensoriais, livro com veludo, aquele livro para o banho, né, que tem gente que condena, né, que não, isso aí não é livro. Eu não sou muito dessa teoria. Eu acho que tudo é válido, né? Se tem uma narrativazinha, tem um desenho ali, é um primeiro contato, né? Então eu acho que eu acho que toda leitura é válida inicialmente, né? E aos poucos a gente vai encaixando ali, né, o que a gente conhece como algo mais rico, né, que tem uma estética. É muito importante também a gente ver essa questão da estética, né, não só da narrativa em si, né, ou algo que seja didático, ou algo que tenha uma moralidade ali, mas ver também essa questão da estética, do trabalho, da linguagem, né. E você falou também do ritmo, né? Contos rítmicos, né? Sim, contos rítmicos. Isso só me faz pensar na poesia, né? Na poesia para criança, né? A criança é corpo, né? Ela aprende pelo corpo, ela aprende pela emoção, ela aprende pelos sentidos, pelo cheiro, ela reconhece animais, ela imitando, né? Imitando a voz, imitando os animais. Então, a poesia ela entra aí como um terreno fértil, né, para a criança começar essa primeira experiência com as palavras, né, esse primeiro contato, né. É uma questão de despertar da sensibilidade, né, que vem desde muito cedo, né. Acho que desde a formação ali, né, isso é comprovado cientificamente que a criança, né, o bebê, o feto já né, reconhece sons, reconhece... Então, desde ali, né, a importância da conversa da mãe, desde né, na gestação, do contar histórias, né, da música, né, tudo isso vai despertando a sensibilidade na cognição ali daquele indivíduo que está se desenvolvendo desde o útero, né. Eu acho que pensar nisso já é um primeiro passo, né? Então, a criança muito pequena, mesmo que ela não pegue, ela não vai acompanhar uma narrativa mais longa, mas por que não apresentar para uma criança de 2, 3 anos poesia, né? Porque ela vai se ligar na rima, ela vai se conectar ali com o ritmo, a métrica, né? A forma que a poesia que a gente fala, a criança chama a atenção da criança, com certeza, né? E trabalha a oralidade, trabalha a entoação para uma leitura, né? Para a criança fazer uma leitura posterior. Então, a gente vai introduzindo essas pequenas doses, né, da forma tentar introduzir de uma forma mais satisfatória, né, para que ela vá sendo moldada, né, ali para a literatura, né. Tu falou de poesia e eu também me lembrei de uma coisa que é uma poesia também, né, que tem um aspecto poético, que é a coisa do desenhar, né, como desenhar para a criança
é saudável, é importante, e também traz essa questão da leitura e da escrita, né, de uma outra escrita. E esse desenhar também livre, né, de deixar a criança livre para os desenhos dela. Eu lembro que quando eu estava grávida do Francisco, eu me chamaram para fazer um trabalho, para passar um texto, um artigo do português para o francês. E aí foi muito importante porque ela falava exatamente do desenho, como ela recuperou várias crianças que sofreram processos difíceis, que eram de abrigo, através, assim, ajudou, né, através do desenho, né. Eu não vou dizer o nome da pessoa porque eu não tenho exatamente certo aqui, mas então, assim, mas é fácil de encontrar sobre esse assunto. E essa questão do desenho como expressividade. Então, é o primeiro espaço para a criança se expressar, né, um dos primeiros, né, enquanto lápis que eu estou falando, antes de escrever uma palavra, antes de ler e tudo. Então, essa coisa da expressividade é uma coisa que ela falava, que era de você olhar para uma criança e dizer assim, quando ela desenhar, ao invés de você dizer, nossa, que lindo, nossa, que lindo, nossa, que lindo, você dizer, o que é isso? O que você quer dizer com isso? Né? Isso é muito... Não que você não possa dizer para o seu filho, lindo que você fez. Né? Não é isso, mas o que é que você fez? O que é que você quer dizer? E quanto eu me surpreendo, por exemplo, com o Francisco, quando ele desenha uma coisa, aí o que é isso? Ele vai me dizer, eu fico assim, é um não sei o quê, uma coisa assim, bem absurda, realismo fantástico, assim mesmo. E aí já é uma forma de... E aí ele começa, e aí ele fala assim, isso aqui é o que eu estou escrevendo. Tipo assim, é como se tivesse a ilustração e a história escrita, né? Então ele está ali, e a coisa da poesia, né, em termos de poesia, toda criança ela tem isso. Se você for pensar, se você for observar, a criança ela faz poemas o tempo inteiro, assim. Ela tem essa dimensão da poesia muito forte nela. Eu lembro que uma vez eu Francisco, muito pequeno, com 2 anos, ele estava deitado. Eu botava ele para dormir na rede, depois levava para a cama. E ele estava na rede, aí ele abriu a rede bem rápido e disse assim, mãe, dentro da palavra lençol tem o sol. E eu, o quê? Aí ele, eu nunca esqueci isso, eu não entendi. Ele, dentro da palavra lençol tem o sol. Depois eu entendi o que ele estava querendo dizer. Realmente, dentro da palavra lençol tem o sol. Isso aí, e eles fazem, aí eu comecei a prestar atenção que o tempo inteiro ele estava trazendo essa dimensão. Então, esse impacto, esse contato com a poesia, né? Com a poesia escrita para crianças, não sei o quê, ela vai trazer... por exemplo, o Francisco, e entra muito no que tu falou, né, de que às vezes nem é para criança. O Francisco, uma vez escutando a música do Chico Sainz, Maracatu Atômico, e ele ficou, depois dessa música que ele escutou sem querer na rádio, eu levando ele para a escola, foi sem querer, eu não coloquei ele para escutar. Ele até hoje, isso faz mais de 2 anos, bem antes da pandemia, ele tem 5, faz mais de 2 anos que ele escutou essa música do Chico Sainz, e ele, até hoje, ele tem essa brincadeira. O guarda-chuva tem a chuva, e ele faz com outras palavras que não é a que são as que ele usa na música também. Ele ficou o tempo inteiro encontrando palavra dentro de outra palavra, e diz assim, o caso casa com a casa. Enfim, ele ficou o tempo inteiro fazendo isso, a partir dessa música, que nem era para criança. Sim, né? Sim. A questão da rima, né? Eu também observei na Maria Luísa e aquele disco do Vinícius de Moraes e do Toquinho. Maravilhoso. Né? Arca de Noé. Arca de Noé, pronto. Ela tinha a música favorita dela, era Aquarela, né? Era a música que ela ouvia todo dia para ir para a escola. Ela pedia para eu colocar a música, ela ia ouvindo até chegar na escola Aquarela. Mas um dia eu coloquei o disco inteiro para ela ouvir, né? Enquanto ela brincava, eu coloquei o disco, né? E a música que ela ouviu pela primeira vez e ela pediu para repetir incessantemente foi o Pato. Eu achei curioso porque a minha hipótese era que a música O Pato é a mais ritmada, né? A estrutura dela é de poema, que tem mais aliteração, né? Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Então, foi a música ali que ela ficou... Então, a questão da rima, né? Da métrica, ela chama a atenção da criança, né? E ela vai se despertando, vai despertando para essa questão da linguagem, né? Da metáfora, né? Que a gente pensa que a criança não vai entender, que ela não vai... Ela naturalmente, né? Como a criança está sempre transitando entre a imaginação, entre a realidade, ela elabora... ela está elaborando o mundo, né, por metáforas também, né, o que a gente chama de, acho que o Júlio Cortázar, ele tem um livro chamado um ensaio, não é um livro, né, está no livro Vales de Cronópios, o ensaio poética, né, para uma poética, né, que como é que você desperta
o que é a linguagem poética, essa comunicação poética, né? Ele chama de linguagem primitivista, mas não no sentido pejorativo de algo rudimentar, mas algo que vem da infância, né? Porque ele lida muito com isso, né? Que a gente tem que retornar, é um retorno, aí, como eu falei inicialmente, o lugar de retorno para a infância, essa linguagem mais primordial, né, que está na poesia, né, que está na linguagem metafórica, que está no insólito da comunicação, no estranhamento, nos efeitos de estranhamento, né, que a criança que ela vai se conectando, né, e vai despertando na sua sensibilidade, né. E aí eu me lembrei de uma coisa, falando linda, essa questão mesmo desse primitivo, porque a gente precisa desse retorno, né? E a gente vai se perdendo, a gente vai crescendo, aí começa a se perdendo, não sei o quê, e perde esse aspecto nosso da infância que é tão importante, que tem como a gente precisa manter vivo, né? E as crianças, elas nos trazem muito isso, né? Seja filhos ou não precisa ser necessariamente filhos. Essa dimensão do brincar, né, da criança, desse brincar que é amplo, que não é só o brincar que a gente fica pensando ali só com o brinquedo, é um brincar que é muito amplo, né? E eu me lembrei do Izinga, quando ele fala da nossa dimensão homo ludens, né? Que a gente precisa ter um homo fábil, um homem que trabalha, um homem que fabrica, um homem e a dimensão lúdica, que a gente esquece na nossa vida. A gente vai se perdendo, A gente né? vai se perdendo no cotidiano, dos nossos trabalhos, das nossas coisas, da televisão, das redes sociais, não sei o quê, da vida, Quando essa dimensão, a gente pensa que essa dimensão lúdica, ela é direcionada a quem trabalha com arte, ou quem não sei o quê, ou quem é mais sensível, mas quando na verdade é uma questão... Todos os seres humanos têm essa dimensão, precisa trabalhar, precisa desenvolver, precisa se dar esse direito dessa dimensão lúdica na criação, não só na fruição, mas também na criação, né? Então a gente os pais terem essa dimensão, buscar essa dimensão, se dar essa dimensão de brincar com a criança também já lhe traz isso, porque você pode não fingir que está brincando, brincar de verdade, porque às vezes eu mesmo já me peguei fazendo isso. Eu não estou julgando quem faz isso, meu povo. Eu já me peguei fazendo isso, cansada. Aí eu falei assim, vamos brincar. Vamos, não sei o quê. E já me peguei também, ao invés de me levar pelo cansado, dizer, vamos brincar. E brincar mesmo. E estar junto com ele. E já. Francisco, depois vamos pegar aqui uma... Aí a gente sentar e começar a ler uma coisa, sabe? Transformar isso em todo nesse momento lúdico mesmo, que serve tanto para a gente, né? como para as crianças. Sim, é muito gostoso, né? Essa questão do lúdico, né? Desse brincar com as palavras, brincar com as histórias, brincar com um livro, né? Eu acho que no momento que a criança percebe isso, né? Que ela a leitura que eu faço aqui, né? A minha mãe deixa eu mexer nos livros, né? Olha só, eu posso fazer uma casa de livros, eu posso... o meu livro é o lençol da minha boneca, o livro é... Né? Então, quando ela sente, né, que faz parte do universo imaginativo dela, faz parte da rotina dela, então, já quebrou uma barreira, né, imensa, né? E essa questão dessa linguagem mais primitiva, desse primitivismo que a gente tem que recuperar, né, para poder passar, não só os pais, mas como professores também, tem que ser um momento prazeroso para a gente também, né, para a gente, como você falou, do exemplo, né, para a criança siga o exemplo, né, para que o exemplo arraste a criança para esse universo, né. E aí a gente tem que ter esse cuidado, entrando na questão da escola, né? Porque a gente, às vezes, entra muito nessa coisa eu tenho percebido muito, observando, isso não é uma pesquisa científica, nada, de observação mesmo de gente, essa separação, tipo assim, essa coisa da leitura é a ver com a escola. Os pais têm a ver com isso. Tipo assim, a única coisa que eu tenho de fazer é chegar para o filho e dizer assim, ó, lê o que a escola passou, né? Como se isso jogar a responsabilidade para a escola, como se a escola de você e por que vem? A gente tem muito isso porque, querendo ou não, existe todo um ranço
com a escola. De várias gerações de ranço com a escola, porque a escola era isso, ou era muito, ou era opressora, ou era muito negligente, porque no caso de quem estudou numa escola que não tinha muitos recursos. Eu, por exemplo, eu transitei em escolas públicas e particulares, e às vezes ou a escola era muito... passava por escolas que não tinham uma estrutura, ou ia para uma escola particular que tinha estrutura, mas também era opressor em outros aspectos. A leitura era como se fosse um castigo, ler. Já colocava esse lugar. Hoje isso Terrível. mudou. Hoje isso mudou. Mas a gente ainda tem essa memória. Mudou para os nossos... Tem mudado, né, no gerúndio. Não mudou, mas Aulas tem de mudado. literatura eram traumáticas, né, para algumas pessoas. Não, a redação. A redação era Gente, tortura. vamos escrever, socorro. A gente foi criado assim, né? Porque, assim, aí agora está sendo desmontado, né? Eu percebo que tem se desmontado essa perspectiva, mas ainda tem a nossa memória, assim, pensando assim, e meio que trazendo isso para os nossos filhos, talvez, né? Então, a gente tem que estar nesse lugar de que a leitura... a gente tem que pensar se a escola está fazendo isso, a escola dos nossos filhos, se ela não tiver massa, se ela tiver... trazer para a ideia de que a leitura e ler e escrever não é uma obrigação e nem é uma coisa chata e nem é, como é que eu posso dizer, desagradável, né? Tirar esse peso. E é importante também essa questão do espaço, né? O espaço do livro, não necessariamente os pais, as famílias precisam ter aquele espaço montar uma biblioteca, nem sempre é possível, né? Mas a escola, né, já tem essa capacidade, né? E eu acho que um dever, né? Acho que toda escola tem que ter um espaço de leitura, tem que ter a biblioteca, tem que ter... A primeira escola da Maria Luísa não tinha uma biblioteca, mesmo sendo uma escola só para crianças pequenas, né? Mas tinham crianças que estavam sendo alfabetizadas e não tinha a biblioteca. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi, né? E a importância desse espaço, né? Para que ela esteja ali e que seja permitido a entrada dela, que seja permitido o manuseio dos livros, né? E que seja um espaço agradável são formas, né, de você atrair, né, a atenção delas, né? E essa questão do ranço, da obrigatoriedade, e ainda tem as escolas que têm um espaço na biblioteca, mas as crianças não usam, não entram, não tem essa permissão. Como é que a gente vai ensinar o cuidado, o interesse, se a gente bota uma barreira, né? Essa barreira tem que quebrar, tem que deixar a criança sentar no chão e manusear os seus livros, né? Manusear os livros dela, né? Se acontecer um acidente ali, aconteceu porque acidente com criança é natural, né? Mas tem que quebrar essa barreira, né? Tem que ser algo natural, tem que ser a partir da vivência dela, antes da leitura da palavra, a leitura do mundo, né? E do mundo da criança ali, né? Da rotina, do ambiente familiar e o ambiente escolar, né? Tem que ter esse suporte, né? Que seja atrativo para ela, né? E só para uma coisa que eu me lembrei assim, rapidinho, para a gente, acho que a gente já tem que se encaminhar, né, para o nosso final de conversa aqui, de bate-papo maravilhoso contigo. Então, eu adoro te conhecer. Eu não conhecia a Vitória, gente. Eu conheço agora. Estou achando maravilhoso. Mas, assim, só para pontuar, essa incoerência que às vezes alguns pais têm de quando chega num determinado período, quer que o filho, que já transforma no aluno, um ato falho que eu cometi aqui, que o filho passe no vestibular, passe no Enem, tenha melhores notas, que ele lê, estuda, como se fosse uma máquina, e a vida inteira não incentivou. A vida inteira, né? Era só uma leitura. Era como se fosse uma leitura. Como é que se diz? Mecânica, não. Eu esqueci, tem uma palavra exatamente para isso. Só instrumental, assim. Só, instrumental. Tem uma palavra, tipo assim, técnica. É só aquilo. Assim, você vai ler para passar ali. Não porque ali tem prazer, porque ali você pode ser feliz também, porque ali tem imaginação, porque você não precisa estar no tablet ou no celular para ter essas coisas. Sim. Então, assim, se você... E eu acho, assim, que eu estou falando isso nem para a gente se chicotear, se culpar, não sei o quê, quem está fazendo isso. Mas é no sentido de dizer, acho que a gente tem sempre é hora de acordar. Se tiver 16 anos, então, na adolescência ainda é hora de acordar, despertar para isso. De dizer...
de presentear o filho, se for um adolescente, com um livro legal, que não é o livro do vestibular, que é uma coisa que ele pode se interessar, que às vezes tem a ver com o programa que ele assiste, ou ela. E literatura, né? Saiu em 2019 um estudo da Universidade de Oxford, né, que os alunos com as melhores habilidades em leitura e escrita eram os que liam romance, conto e crônica, ou seja, ficção, né? Poesia não tinha entrado na pesquisa, mas assim ficou evidente, né, já com esse estudo, que nem a gente que lida, né, que trabalha com, a gente sabe que nem precisaria da gente, a gente já sabe, né? Vai desenvolver muito mais, sofistica o vocabulário da criança, do adolescente, desenvolve o raciocínio, não tem escapatória, né? Não que os outros gêneros não sejam importantes, mas outros gêneros de texto são, naturalmente, a gente lida o tempo inteiro, né? É uma coisa assim, fugir deles, né? Não tem nem como fugir, mas eu acho que a literatura é um impacto muito grande, né? A literatura na vida, na rotina da criança e do adolescente, o impacto vai ser muito maior, né? É um salto, né? Um salto muito grande, né? Que a gente pode perceber. Então, eu vou falar assim rápido para me despedir, Vitória. Nossa conversa maravilhosa, e dizer assim para quem está assistindo que acho que a gente está falando sobre literatura, também sobre leitura na infância, mas eu acho que a gente mesmo, os adultos, podem despertar, né, com leituras curtas e depois crescendo, porque é uma coisa que permeia, e que pode permear e que pode ser salutar para todo mundo, não só na infância, né? Mas a infância vai construir esse adulto, né? Se a gente começa na infância, isso já vai ser natural depois, não precisa nem ser mecânico, né? Enfim, mas eu queria convidar todo mundo para esse universo da leitura, seja criança ou não. E é isso, Vitória. Foi ótimo, Vitória. Um prazer conversar com você.